dinheiro, gestão de crédito, análise de custo, tudo isso é muito importante. Eu trouxe uma frase aqui que diz que todo dinheiro é uma questão de crença. Já parou para pensar por que uma cédula ela tem tanta importância para você? Porque às vezes não podemos receber o nosso salário de alguma outra forma, porque o dinheiro ele é algo tão aceito no mundo e outras coisas provavelmente são supérfluas. Essa frase foi escrita por Adam Smith, como vocês podem observar, ele é considerado o pai da economia moderna, na qual, em seu livro A Riqueza das Nações, ele trata de vários conceitos, principalmente da mão invisível, que o mercado não deve ter uma questão de interferência do Estado, e ele diz que tudo que nós fazemos, todo o dinheiro que existe no mundo é uma questão de crença, principalmente em uma sociedade capitalista. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Vocês estão estudando para ter um futuro melhor, uma qualificação melhor, para ganhar mais, para trazer uma melhor qualidade de vida, seja para você, para sua família, para os seus amigos, e a realização de um sonho. Seja ela uma casa própria, viagens, é, objetos, sei lá, um Rolex que seja, o dinheiro é algo essencial que nós temos na nossa vida. É algo que nos movimenta. Todos os dias vocês acordam cedo, todos os dias vocês vão trabalhar, vão para a universidade em prol de conseguir cada vez mais e mais capital a fim de trazer uma propícia qualidade de vida a todas as pessoas que estão ao seu entorno. E o dinheiro não é bom, não é como eu posso dizer. O dinheiro não compra felicidade, mas ele compra tudo aquilo que pode proporcionar. Todos os dias você se levanta, vai trabalhar, gasta cerca de 6 a 8 horas do seu dia dedicando à sua empresa, a fim de, no fim do mês, receber o seu salário. Ou seja, você está vendendo o artigo mais importante que você detém. E é isso. O tempo é a coisa mais importante que nós temos. É com ele que nós conseguimos passar um tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. É com ele que nós vamos trabalhar, que nós estamos aqui estudando. Sem ele, nada disso seria possível. E será que nós estamos utilizando nosso tempo da maneira correta e utilizando nossos recursos a fim de trazer uma boa qualidade de vida? Ou será que estamos desperdiçando nosso tempo e recursos? Tem muitos professores e analistas que colocam que o dinheiro ele pode ser conquistado novamente. Mas já para pensar que desde o começo da aula, vocês nunca mais vão retomar esse tempo. O tempo é algo que passou em um piscar de olhos e talvez não tenhamos essa oportunidade novamente. Aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês. Imaginemos que hoje ganhássemos cerca de 52 milhões. Foi o prêmio da Mega Sena há algumas semanas atrás. 52 milhões. Provavelmente muitos de vocês nem estariam assistindo essa aula aqui, já estariam viajando, fazendo outros afazeres. Só por quesito de curiosidade, com esse valor daria para vocês comprarem 6.500 iPhones 16, agora lançou recentemente 17, mais um valor de 8 mil reais daria para você comprar a quantidade de iPhones, 104 casas populares no valor de 500 mil, ou até mesmo 7.400 iPhones Pro no valor de 7 mil. Claro que isso aqui está um pouco superfaturado. Mas o dinheiro ele pode te colocar em locais às vezes inacessíveis para grande parte da população brasileira, na qual cerca de 90% da população recebe menos do que 4 mil reais. Então, o dinheiro ele pode te dar uma melhor qualidade de vida, uma casa melhor, pode te dar um carro que traga um pouco mais de conforto, um bom plano de saúde. Mas vamos entender o porquê este artigo é tão importante e da onde ele surgiu. Pensando alguns anos atrás, mais ou menos uns 15 mil anos atrás, do início do berço da vida, onde nós temos um dos fósseis mais antigos já encontrado, que é a Lucy, que foi encontrada no Quênia. Imaginemos nesse cenário, aonde uma tribo já estava no processo um pouco mais evoluído, nós já tínhamos um processo de comunicação linguística avançada, o ser humano já estava com o domínio do fogo, já era bípede, aonde nós tínhamos a capacidade de andar com as duas pernas e já dominava alguns metais. Então, essa era nós chamamos de Era dos Metais, onde a sociedade se desenvolvia em pequenos clãs e alguns arqueólogos colocam que nessa sociedade existia em torno de mais ou menos, tá? Cerca de 50 mil seres humanos rondando a Terra. Isso aqui, claro que é uma representação para vocês terem uma imaginação de como seria,
Mas imaginemos que uma tribo ela tem alimento e a sua tribo precisa deste alimento para sobreviver. No quesito racional, pensando no conceito de sobrevivência, eu iria fazer qualquer coisa para proteger-me a mim mesmo e os meus próximos. Então, o que que eu precisaria fazer? Muitas vezes, matar o meu oponente para pegar aquele bem para eu sobreviver. Mas imaginemos que essas 50.000 pessoas começam a pensar isso e começam a atacar umas às outras. Logo, a sociedade estaria suscetível à extinção muito precocemente. Então, olhando nesse âmbito, nós vemos algo imprescindível, a questão da comunicação e da negociação. Uma tribo, então, nessa representação, tem um artigo que eles precisam, que é carne, alimentação. Naquela época não existia geladeira e nem muito conhecimento relacionado à conservação de carne e outros alimentos, então a carne precisava ser consumida o mais rápido possível para evitar o apodrecimento. E a outra tribo, ela tem o quê? Lanças, que possibilitaria uma caça melhor, possibilitaria defesas entre tribos que tentassem atacar ela, ou até mesmo animais que fossem muito maiores, sorrateiros e assim por diante. Então, nós temos o princípio do escambo, onde eu tenho um produto que você precisa e o outro também tem outro produto. Então, eu vou fazer a troca. Um ponto crucial do escambo é que não era uma troca tão justa. Às vezes, por uma questão de necessidade, eu precisaria entregar aquilo que era mais precioso para mim, às vezes por algo supérfluo que eu precisava naquele exato momento. E assim a sociedade foi avançando. Chegamos então no período da Grécia, um dos lugares mais conhecidos na parte arqueológica e histórica, o berço da civilização moderna, assim possamos dizer, onde tivemos o avanço das primeiras metrópoles e do surgimento do pensamento racional. Nós temos alguns filósofos, como Anaximandro pré-socráticos, que tentam explicar a origem do universo, a origem do mundo, através de elementos da natureza, seja ele o fogo, o ar, a terra, a água, ou até mesmo o arpeiron, como era assim chamado, o surgimento aleatório. Platão, Sócrates e assim por diante, outros filósofos aparecendo, e a sociedade das polis, as primeiras cidades-estados, onde as pessoas tinham o poder da fala e de expressar suas ideias e sentarem e discutir formas de melhorar cada vez mais essa sociedade. Lembrando que eram só considerados cidadãos homens que eram pertencentes a essa sociedade, detentores de terra, mulheres, crianças, idosos, escravos e prisioneiros de guerra não eram considerados pessoas, entre aspas, nessa sociedade. Nesse momento, eles começam a se questionar se o escambo, de certa forma, é um bem de troca. Nós vemos a origem de grandes impérios surgindo, até futuramente Roma ascendendo, e vemos que metais preciosos passam a ter um grande significado econômico, como uma moeda de troca que eu consigo cada vez mais me vangloriar com ela. Olhando nesse ponto, vemos que o escambo ele é algo totalmente usual pela sociedade como um todo, mas começamos a ter um olhar nos metais preciosos, fazendo com que futuramente o lastro em ouro ele se torne de fato um meio de troca. Anos se passam e nós vemos a questão, né, uma diferença clássica, o que seria um dinheiro e o que seria uma moeda. Moeda, por si só, é qualquer coisa que podemos transacionar, trocar. Digamos que eu, Matheus, eu tenho um apartamento avaliado em cerca de R$ 1 milhão. E eu vá até uma instituição financeira e peço, olha, quero colocar esse imóvel à venda e preciso do valor. Digamos que uma pessoa esteja disposta a pagar esse valor, eu consigo fazer uma troca. Entrego o meu bem imóvel, mas tem ali o valor dele e eu consigo pegar, seja o dinheiro ou trocar até mesmo por um outro bem. Então, toda vez que nós falamos de moeda, nós estamos referindo a algo que possa ser utilizado como um bem de troca. Dinheiro é uma forma padronizada pelo Estado. Então, qual é o dinheiro
oficial do nosso país. É o real. Desde 1994, o plano real, nós temos as nossas cédulas e as nossas moedas, seja as moedas de 5, 10, 25, 50, R$ 1, ou cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200, representando um mecanismo e uma forma de aceitação nacional. Então, hoje, todo mundo no Brasil que recebe aqui dentro da nossa federação, ele recebe seu valor em real, seja ele de forma física, então eu posso entregar o valor ao meu colaborador, ou através de depósitos bancários na conta do cliente, desde que seja na mesma cotação e na mesma moeda, tá bom? Então, o dinheiro é tão importante quanto a moeda. Claro que nós representamos a nossa moeda de troca e o dinheiro hoje por meio de transações e a moeda em espécie. Todos os estabelecimentos no Brasil precisam aceitar a nossa moeda em espécie, tá bom? Claro que se eu vou comprar um artigo que custa 100, 300, 1 milhão, é muito estranho eu pagar em dinheiro nos dias de hoje. Com a tecnologia é um risco enorme e isso pode colaborar com a questão de uma suspeita de lavagem de dinheiro ou chamada de PDFTs, que é Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Vamos pensar também nesse âmbito numismática, que é o estudo, a ciência por trás, que estuda a origem das moedas. Olhando aqui, nós temos uma moeda que tem há praticamente cerca de 2.700 anos atrás, e podemos ver nessa imagem algumas gravuras. Alguns de vocês podem observar que parece que tem um peixe e uma esfinge, um rosto. As moedas, elas são mais do que um valor econômico. Elas eram meios de propagar uma história, uma mensagem. César, por exemplo, ao ganhar nas Olimpíadas, ele pega o seu rosto em e do que ele tinha ganhado nas Olimpíadas. Então, ele tinha ganhado a questão do hipismo, se eu não me engano, e do lançamento de flechas, dardos. E ele começa a gravar, e com todo mundo na Roma começa a ver que na moeda tinha lá César ganhando as Olimpíadas. Depois, vemos que elas têm uma circunferência redonda, né? Circunferência é redonda. Mas nós vemos que todas as moedas são padrão, elas são redondas. E por que isso? Toda vez que nós pegamos o metal e derretemos ele no seu grau, que ele sai do estado sólido para o líquido, ao jogar em uma superfície, a primeira forma que ele vai se escoando é circular. Claro que ele pode ir indo, mas é a forma mais primordial que tem. Ou seja, eu pego esse princípio, jogo ele, e a partir disso eles prensavam. Prensando, eles conseguiam esculpir e colocar essa mensagem. Então, as primeiras moedas elas tinham esse princípio, e ao decorrer dos anos foi adotado também a questão circular ou até mesmo oval das moedas, tá bom? Então, essa é uma das moedas mais antigas que nós temos na nossa sociedade. Vamos passar alguns anos, algumas décadas, e vemos a respeito da rota da seda. A seda é um tecido que ela é originária da Ásia, especificamente da China, na qual é um tecido totalmente maleável e fino, onde as pessoas tinham uma questão de acomodação melhor, uma vestimenta muito mais sensível ao seu corpo, e é uma questão de status social, e era muito demorado para ser feito. Os norte-europeus, num processo de globalização, com as grandes navegações, exploração, até mesmo de suas colônias, descobrem esse artefato tão precioso, e essa vira a principal moeda de troca. Vocês podem observar que eles faziam rotas desde a China até o norte europeu, eram centenas de quilômetros que eles caminhavam, e foi uma rota utilizada por várias e várias décadas, até mesmo séculos. Hoje nós temos uma nova rota da seda polar, depois eu vou falar isso com vocês sobre geopolítica, mas a seda se tornou uma moeda de troca. Toda vez que nós falamos de realeza, qual era a cor que era utilizada da realeza? Nós falamos que é o vermelho. O vermelho é uma tintura muito difícil de se alcançar. Ela é extraída da seiva de árvores. Uma delas, que é mais famosa, é o pau-brasil. Até mesmo quando o Brasil é descoberto em 1500, nós batizamos, os portugueses, no caso, batizam terra de Veracruz, logo depois terra de pau-brasil, e depois só fica o prefixo Brasil. Mas
a seiva e a tintura era muito caro. Então, o Brasil e outros países se tornam grandes exportadores de matéria-prima, no caso dessa seiva para tintura, de tecidos que eram para realeza, no caso a seda. Então, a seda causou várias guerras, várias pessoas saqueavam essas expedições à Rota da Seda. E, lembrando daquela frase inicial, todo dinheiro é uma questão de crença. Então, deixo de pensar no escambo, passo a pensar em moedas preciosas, mas agora um pedaço de tecido ele pode valer muito mais do que a vida de uma pessoa, porque naquela sociedade era algo que era uma fortuna. Então, eu poderia matar uma pessoa para pegar aquele bem e aquilo ali poderia mudar a vida da minha família. Anos se passam e, infelizmente, nós temos um passado totalmente é, com uma mentalidade incabível, né? Que nós tivemos, que é a questão da escravidão. Hoje, ela é uma lei pétrea, qualquer tipo de preconceito religioso, ético e principalmente a questão racial, que é o exemplo aqui, é uma questão totalmente inaceitável esse tipo de preconceito. Nós sabemos que não há nenhuma diferença pela questão da cor da pele, se a pessoa ela é mais capaz ou não. Claro que pela parte histórica, a única diferença que há é a questão da melanina. Então, países que tinham maior incidência de raios solares traziam às pessoas a questão da melanina, com vários anos se passando, uma propensão maior a se protegerem dos raios solares, enquanto pessoas, tribos, sociedade que foi se desenvolvendo ao norte e ao sul tinham uma melanina menor, ou seja, tornando uma cor da pele mais branca. Era a única diferença que nós temos cientificamente provando, e nenhuma questão racial vai interferir se a pessoa ela consegue ou não ser melhor. Todos nós somos iguais, tá bom? Mas, nesse passado histórico, vemos que os portugueses tentam pregar a raça ariana. Ou seja, o que era isso? A supremacia da etnia branca, dizendo que era uma raça pura. Nesse conceito, nós vemos até mesmo a catequinização e a pregação do Evangelho, a escritura da Bíblia. Nós vemos que a Igreja Católica naquela época pregava o quê? Um Jesus branco, com olhos claros, cabelo liso, uma visão totalmente estereotipada para mostrar que o Deus deles era um Deus branco. Mas pegamos um aspecto histórico, vemos que Jesus nasceu numa civilização onde as pessoas eram negras. Jesus tinha um voto de nazireado, na qual não tinha questão de cortar nenhum pelo do seu corpo. Então, a partir disso, podemos entender que Jesus era negro, com cabelo enorme, olhos escuros, castanhos escuros, e não existia nenhuma questão de raça ariana, né? Mas, muitas das vezes, nesse período, vimos que o preço de escravos era altíssimo, principalmente pela questão de expedição. Nós tínhamos vários colonos que pegavam populações com mão de obras especializadas e vendiam por toda a Europa como serviçais. Então, esse foi um período histórico horrendo, na qual pessoas eram consideradas mecanismos de barganha e de troca, ou seja, era uma moeda de troca. Passando o tempo, nós vemos que a escravidão ainda continua algo totalmente forte no mundo, o Brasil ainda sendo o último país a abolir a escravidão, mas nessa imagem vemos a questão da guerra do ópio, uma guerra que ocorre entre a Inglaterra e a China, aonde eles queriam é, pegar essa erva, né? No caso é uma planta que era plantada em zonas com não muito quentes, nem um clima temperado, mas uma temperatura mais amena, perto de concentrações com água em lodo, e essa erva era utilizada nesse pedaço, essa planta, ao triturar ela, é utilizada como forma de medicação para amenizar a dor de pacientes, principalmente que faziam tipos de cirurgias ou até mesmo extração de dente. Mas eles observavam que em uma certa quantidade poderia trazer uma questão de alucinações. Droga na concepção, nós temos tudo aquilo que causa efeitos químicos no nosso cérebro. Ou seja, as drogas ilícitas que nós conhecemos, cocaína, crack, maconha e assim por diante, ou até mesmo chocolate, gasolina, tudo isso, a ingestão dele causa efeitos no nosso cérebro. Então, o ópio, ele se torna algo que
vira uma grande propensão de troca. Então, ele começa a ter um valor imenso. Com o passar dos anos, temos o retorno das moedas, mas agora não eram moedas qualquer, eram moedas que tinham em sua liga o ouro e o latão. Claro que é o ouro, se nós pegássemos todo o ouro que existe no mundo, daria um prédio de mais ou menos 5 andares, que tem cerca de 4 prédios por andar, é mais ou menos 25 metros por 25, então imagina mais ou menos 30 metros. Essa seria a quantidade de ouro que existe no mundo. Então, ligas eram colocadas para aumentar a sua questão de volume. Eles começam a questão de cunhagem. Cunhagem é um processo onde eles pegavam martelos e formas, né, formatos, colocavam nele e começavam a fazer os seus desenhos. Isso torna com que a moeda ela tenha uma identidade naquele local, naquela região, contando uma história, dizendo de quem ela é, de qual governo ela pertence, e a moeda passa a ser utilizada cada vez mais como uma forma de troca. Então, nós temos a palavra salário, tendo origem no sal, nós já tivemos o escambo, escravos, infelizmente. Tivemos o ópio, a seda, e agora a moeda passa a ter uma grande significância no mercado. Então, as pessoas trabalhavam horas e horas a fim de receber poucas moedas e elas poderiam trocar por alimento, trocar por animais, cavalos, para pessoas construírem prédios e assim por diante. Pensando nesse princípio, a moeda, o ouro em si, é algo escasso. E o ser humano, por si só, é egoísta. Nós queremos cada vez mais e mais. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Então, nessa âmbito, nós temos o reino da Mongólia, que vocês podem ver, é um reino enorme. Ele pegava desde o norte europeu, pegava grande parte da Ásia e pegava toda a parte que Mark Kinder, né, que é um grande geopolítico, diz que é Heimland e a Hintland, que é uma parte onde tem a maior zona contígua do mundo, plantação, população, e nós temos o Kublai Khan, né? Ele vem de uma dinastia muito grande e ele foi o responsável por fazer toda essa troca. Pensando que o ser humano é um ser egoísta, que queremos cada vez mais, produzir moeda é algo totalmente difícil, porque eu preciso levar várias pessoas à mineração. Eu precisava muitas vezes roubar outros reinos para alimentar e aumentar minha ganância. Só que não era o replicável. Então, Kublai Khan, o que ele faz? Com o poder do exército à sua disposição, ele cria a questão do papel, a moeda em papel. Claro que era uma moeda que detinha vários símbolos para que não fosse violada, né, com o papilo ali, e ele começa a trocar. Então, ele pegava toda a mercadoria, todo o ouro da região, colocava em seu refúgio, sua fortaleza, e em troca, ele era o lastro dele, ele trocava por papel. Então, as pessoas começam a utilizar o papel como uma moeda de troca. Hoje nós vemos que o papel, ele vem derivado do eucalipto. Imagina, uma árvore, quantas folhas de papel deve fazer. A partir disso, ele conseguiria multiplicar o dinheiro que antes era circulado através de moedas, e agora em papel ele consegue aumentar a sua fortuna várias e várias vezes. É uma ideia genial que ela é aceita. Claro que o lastro em ouro, em outros metais preciosos, ele era totalmente importante nessa época, mas uma das grandes formas de negociação era, então, o papel. Depois, anos se passam, nós temos o maior acordo monetário mundial. Nós temos o acordo que ocorre em Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidade que fica localizada nos Estados Unidos. Ela contou com cerca de 44 países e ela ocorreu um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Pensando no aspecto de soberania e imposição de um país, nós vemos que a Marinha Inglesa foi uma marinha que teve um grande poderio até a Primeira Guerra Mundial, até que os Estados Unidos chega e mostra como uma grande potência em ascensão. Nós temos, então, a Primeira Guerra Mundial, as guerras de trincheiras, e os Estados Unidos entrando, até mesmo ofertando valores monetários para a reconstrução da Europa,
Em seguida, nós temos a crise, né, de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, e os Estados Unidos entram novamente, né, na próxima guerra mundial, no caso, a segunda, com um grande poderio bélico militar, incentivando a sua indústria a aumentar sua produção e a sua riqueza começa a elevar, até mesmo com a produção da arma atômica, né, da bomba atômica, no caso, e mostra sua soberania militar, aérea, de desenvolvimento tecnológica, se tornando um país que é totalmente uma referência para todos. Então, nesse princípio, eles estabelecem o padrão dólar, ouro, na qual eram consideradas moedas oficiais de troca. Pensando no mundo globalizado, nós vemos que uma moeda totalmente aceita é o dólar e o lastro em ouro. Claro que depois nós temos, na década de 70, a crise do petróleo e o fim do padrão ouro, só deixando o padrão dólar. Mas Bretton Woods ele passa a ser um grande sistema monetário, trazendo que uma moeda oficial poderia ser o dólar. E o dólar é uma moeda muito forte, nós temos uma segurança imensa na sua fabricação. Ela é feita com lãs de altíssima qualidade, todo o seu processo de fabricação é muito restrito, é difícil achar informações de como ela é feito, mas até o ano de 2025 ela ainda é uma moeda forte e grande parte dos comércios internacionais é feito através dela. Pensando, né, dá para somar todo o dinheiro que existe no mundo? Nesse gráfico, dá para a gente observar mais ou menos um valor estimado de toda a produção e toda a riqueza gerada. Vemos que grande parte está localizada na Ásia. A China, depois dos anos 2000, com a ascensão de uma indústria totalmente agrária, e agora uma indústria, né, surgindo ali através da política do Xi Jinping, a China, ela, por ser um país territorialmente grande, uma grande população, e está localizada num ponto totalmente estratégico, ela passa a ser um dos principais braços do comércio internacional. Hoje, o Brasil depende do grande número de exportações que ela faz. Então, nós somos um parceiro econômico muito grande, assim como a China é de todo mundo. Antigamente, nós tínhamos um preconceito na qual produtos chineses não detinham uma qualidade muito grande. Nós até fazíamos chacotas dizendo que Made in China não tem tanto valor econômico, era muito barato e talvez não tenha tanta qualidade. E esse preconceito caiu por terra. Hoje, a maior parte da tecnologia do mundo, ela é proveniente, vinda da China. Nos Estados Unidos, para vocês terem noção, nós temos cerca de 11 indústrias do ramo automobilístico, enquanto na China passa de 100 empresas que estão desenvolvendo até mesmo carros, drones, anfíbios, e eles cada vez mais estão assumindo um papel grande na tecnologia, até mesmo os iPhones são montados lá para vocês terem noção. Então, grande parte da riqueza está crescendo cada vez mais nos países asiáticos. Podemos ver que o Brasil tem uma parcela bem inferior desse mapa, mas não é insignificante. E vocês podem ver, né, aqui a China ela detém um dos principais aspectos. Mas nós temos uma desigualdade. 1% da população mundial detém quase metade de toda a riqueza global. E a riqueza somada de mais da metade dos mais pobres da população, mais de 1% do total. Então aqui, ó, desigualdade 1,1% da população. Isso é mais ou menos 1 milhão de pessoas. 39,1% da riqueza está na mão de 11,1%. Depois nós temos que 13% da riqueza está na mão de 32%. E, pasme, né? Cerca de 55% da população tem 1,4%. Hoje nós temos um mundo totalmente globalizado. O dinheiro já foi uma questão de troca, escambo, ouro, metais preciosos, sal, a seda, escravos e outras formas. E hoje é difícil nós utilizarmos a cédula espécie, mesmo ela sendo um padrão totalmente utilizado. A tecnologia desde 2008 vem atualizando cada vez mais, desde as criptomoedas, sistemas de transações
instantâneas, como um Pix, nós nos digitalizamos, colocando algoritmos de 0 e 1 para funções. E isso corrobora para que cada vez mais o grande aumento nas ações venha ocorrendo. E até mesmo a tokenização da moeda estatal, ela se torna algo totalmente necessário. Então, hoje, se vocês pararem para juntar todos os custos que vocês tiveram, todas as transações, cerca de 90 ou até mais delas, foi tudo feito isso do seu aplicativo, do seu banco, da sua financeira, e você fez com poucos cliques todas as transações clientes, você precisava pegar o dinheiro e até o lotérico, até o seu fornecedor. Então, a tecnologia está aí, cativando cada vez mais e mais. E a Revolução Industrial fez com que isso evoluísse. A Revolução Industrial ela ocorre na Reino Unido, que nós chamamos, né? Ela não faz mais parte da União Europeia. Nós tivemos o Brexit em 2019 com a saída através do ministro até então Boris Johnson, e ela foi o pressuposto da revolução que tirou a parte do escambo da monarquia e vemos a origem das indústrias. Isso corrobora para que o capitalismo ele seja uma ascensão cada vez maior e isso faça com que a moeda, os mecanismos de troca venham evoluir cada vez mais e mais. Espero que vocês tenham gostado dessa palhinha e eu jogando mais conteúdos, tá bom, gente? Desejo vocês um ótimo dia e até mais.